gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Entre Facas e Segredos 2. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Knives Out, também conhecido como Entre Facas e Segredos, que depois de ter feito um baita sucesso quando o primeiro filme estreou lá em 2019, a gente recebeu a notícia de que a Netflix tinha comprado os direitos da franquia de Knives Out, assim como trazido o diretor Rian Johnson para trabalhar com eles e estavam produzindo um novo filme Knives Out. Como o nosso detetive Benoit Blanc ele age, né, ele tem um modus operandi bem parecido com outros detetives famosos, como Sherlock Holmes e inclusive o próprio Poirot, a gente tem essa possibilidade de ter várias mini histórias, né, de vários casos que ele foi solucionando. Então, basicamente é isso que acontece nesse segundo filme de Entre Facas e Segredos. A gente vai ter um novo caso que o Benoit vai tentar solucionar, no caso, vai solucionar, né, porque afinal de contas ele é o maior detetive de todos. A gente tem também um elenco completamente novo, né, a gente tem novos personagens, uma história totalmente diferente, então se você não assistiu o primeiro Entre Facas e Segredos, você pode assistir esse filme. Óbvio que eu acho que no primeiro filme a gente tem uma introdução maior de quem é o personagem, né, do detetive, de quem é o Benoit Blanc, mas nesse segundo filme a gente inclusive tem mais da presença dele, né, ele aparece mais, a gente vê mais dele. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente vê algumas outras coisas. Esse vídeo pode ter alguns spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, recomendo você assistir ao filme e depois voltar para assistir esse vídeo, mas se você ainda não assistiu o filme, recomendo muito, eu gostei bastante desse filme. Você pode assistir tanto o primeiro quanto o segundo, qualquer um que você quiser, ou fazer já uma maratona dos dois. Eu acho que são filmes super divertidos e tem super essa vibe de final de ano pra mim, né? Então acho que é super legal. Nesse filme, então, a gente vai conhecer o Miles Bron, que é interpretado pelo Edward Norton, que é um atorzão, né? Inclusive o elenco desse filme tá fantástico, assim, mais uma vez o Rian Johnson escolheu a dedo, né? É um grupo de pessoas muito interessante e cada um deles faz um personagem mais diferente do outro, que parece que não vão fazer sentido nenhum quando estiverem todos juntos. Então, Miles Bron, ele é o nosso centro da história aqui. Ele é um bilionário que tem uma empresa de tecnologia e tudo mais, e aí ele tem um grupo de amigos, que é o Inner Circle dele, né? São os amigos mais próximos, que são esses outros personagens que a gente vai conhecer. Ele convida todos eles para participar de um jantar, de um final de semana numa ilha que ele tem, né? Uma ilha privativa dele, na Grécia, pra, enfim, estarem juntos, comemorarem e também resolverem um mistério de assassinato dele, né? Então ele vai fazer um jogo. E eu acho que o que é muito legal desse filme é o quanto ele brinca com esse conceito do mistério de assassinato, com todas essas coisas da vida real, né? Então a gente tem uma cena maravilhosa logo no começo do filme, que o Benoit tá lá entediado por conta da pandemia e ele tá jogando Among Us, que foi um jogo que bombou muito na pandemia, que é um jogo pra você descobrir quem é que é o impostor, né, dentre todos nós, quem é que está matando as pessoas. Então é um jogo que tem tudo a ver aí com essa metalinguagem, né, do assassinato, do crime, do mistério. Então é muito legal de ver isso, e o tempo inteiro eles, né, ficam trazendo essas referências, isso é tipo detetive, sabe, tipo assim, trazendo esses jogos que, querendo ou não, fazem parte da nossa rotina, mas é porque a gente não nós não somos detetives renomados solucionando mistérios o tempo inteiro, né? E aí, além de tudo, a gente ainda é colocado dentro dessa história, aonde o Miles, então, ele chamou a Gillian Flynn pra fazer um mistério de assassinato pra ele escondeu pistas pela ilha, e ele criou toda uma atmosfera que, na verdade, foi destruída pelo Benoit em 5 minutos, porque, afinal de contas, ele é um detetive de verdade, e nós somos meros mortais vivendo no mesmo mundo que ele. Então eu acho que isso aí já determina muito da vibe do filme, né? Ele é um filme que tira muito sarro do gênero, o que é muito legal, né? Tipo, óbvio que a gente tem muitos filmes de detetives que são mais sérios, né? E que são mistérios e tudo mais. Mas eu acho que a graça de Knives Out, eu acho que uma das coisas que mais fez o filme se destacar entre tantos filmes de mistério de assassinato, com certeza foi esse deboche, né? Essa metalinguagem que o filme traz pra debochar dele mesmo enquanto te apresenta uma história super divertida. Então, se o primeiro filme, ele já é completamente doido, né? Se ele é completamente desequilibrado,
desequilibrado. É um filme desequilibrado, entendeu? É umas coisas absurdas, são os momentos, assim, de revelações que você não sabe se você dá risada, se você fala, meu Deus, eu não imaginava. Tipo assim, são muitas emoções, mas o Rian Johnson, ele vai bem atrás de trazer essa comédia, né? De trazer esses momentos assim. E esse filme, então, ele é ainda mais descontrolado do que o primeiro filme, principalmente porque eu sinto que a gente tem um grupo de personagens que é talvez ainda mais caricato do que os personagens do primeiro filme. Então, eu acho que uma coisa que é difícil de acontecer em sequências, não que essa sequência seja melhor, eu acho que o primeiro filme ainda é impecável do começo ao fim, mas eu acho que o Rian Johnson, ele conseguiu entender o que ele poderia pegar do primeiro filme, porque muitas coisas deram certo, né? E seria muito fácil você tentar replicar a fórmula e fazer um filme igual, só que com um novo mistério, sabe? Mas meio que seguindo a mesma estrutura. E eu sinto que aqui ele se desafia a trazer uma estrutura bem diferente. Então a gente tem um mistério de assassinato, e eu acho que o fato do filme se chamar Glass Onion e o fato da cebola de vidro, né, ser algo tão presente no filme o tempo inteiro, também remete muito ao estilo, né, e ao jeito com que o mistério é revelado durante o filme. Então ele de fato é como se fosse uma cebola que está sendo descascada, e essa é a forma com que o Rian Johnson encontrou, né, e é que ele escolheu de narrar essa história. Então, ela é linear e ela acontece de uma forma linear, mas ao mesmo tempo, a gente assiste metade da história, a gente pausa, a gente reassiste uma parte da história pra gente entender que, na verdade, a gente estava olhando, mas a gente não estava vendo, né? Então, o core do negócio tá ali desde sempre na nossa cara, mas só quando a gente parou e olhou de verdade é que a gente conseguiu ver algumas coisas, né? Então, ele faz muito essa brincadeira de repetir algumas cenas, só que dessa vez ideia certa, né, com a visão verdadeira do que aconteceu. Então, muitas vezes a gente vê a cena e a gente vê só o Benoit na cena. Aí, quando a gente vai rever, né, no momento em que o filme meio que começa de novo, entre aspas, a gente vai ver que, na verdade, a Ellen estava lá o tempo inteiro, se passando por Andy, que até então era quem a gente achava que ela era, mas é muito legal que a gente descasca, né, esse conhecimento de que, na verdade, a Andy é a irmã gêmea dela, então a gente descasca esse conhecimento e aí a gente vai rever algumas coisas com essa nova visão que a gente tem em cima de tudo. Então isso é muito legal, né? Eu acho que isso, óbvio, pode parecer uma coisa até boba, né? Até simples pra vocês. Ela fala muito sobre a inteligência do Rian Johnson de contar uma história sem necessariamente precisar que tudo seja muito complexo. Não é uma grande coisa que está escondida, não é... Porque, afinal de contas, um mistério de assassinato desses, se você já assiste coisas do gênero, se você já tá acostumado, ele não é tão difícil de você adivinhar o que acontece, porque se for muito difícil de você adivinhar, talvez significa que aquilo não faz tanto sentido, que você não deu as pistas corretas pra você chegar naquele ponto, né? Então, enfim, eu acho que o Rian Johnson, ele entende muito isso, então ele deixa as pistas lá, ele coloca ali as possibilidades e algumas coisas que a gente vai entender. Ele tem os twists dele, né? Nada é impossível, nada é absurdo nesse nível. Sabendo disso, de que a narrativa não necessariamente precisa ser absurda e ter aquele plot twist que você não viu chegando de jeito nenhum, ele toma o cuidado na forma com que ele vai contar essa história para que essa forma seja diferente, inovadora e prenda você ali na história, e eu acho que ele faz isso perfeitamente com essas camadas que a gente vê nesse filme, né? Inclusive, relacionada com todos os personagens que a gente tem. A gente tem, assim, um elenco que se coloca ali em situações absurdas, cada um tem uma personalidade muito diferente, é tudo caricato, mas ao mesmo tempo funciona muito para esses atores e para esses personagens. Então eu acho que a construção ali de personagens é uma coisa muito interessante e que obviamente remete também aos personagens do primeiro filme, porque eu acho que a gente também tinha personagens intrigantes e instigantes ali no primeiro filme, né? Tanto que daí, na hora da revelação do assassino do primeiro filme, que eu não quero falar muito, né? Enfim, da pessoa que cometeu o crime no primeiro filme, a gente tem esse momento, né, do choque, assim. E eu acho que uma coisa que é legal aqui no Glass Onion é que a gente também tem várias camadas. Então, quando a gente entra no filme, a gente imagina que o assassinato vai ser o do Miles, né? Porque afinal de contas, ele fala, a gente vai resolver o meu assassinato, nananã, e rola muito essa ideia de que, então, ele vai de fato ser assassinado, e aí você fica esperando. Na hora do negócio, na verdade, ele não é
a pessoa que acaba morrendo. Quem morre é o Duke, que é o personagem do Dave Bautista. E aí, a partir disso, a gente tem outro assassinato que não é um assassinato, e a gente descobre que, na verdade, o assassinato começou muito antes do momento em que a gente começou a ver a história. Então, na verdade, ele pega esse estilo de mistério de assassinato, que seria de colocar todos os personagens numa casa, matar alguém e aí ter que analisar, né? E ele faz um twist nesse modelo, porque, na verdade, o assassinato aconteceu antes deles chegarem na casa, mas também aconteceu durante a chegada na casa, né? Enquanto eles estavam lá na casa. Então eu acho que tudo isso traz uma dinâmica muito divertida pro filme, que te deixa muito imerso naquela história que tá sendo contada, e você fala, tá, mas peraí então, vamos com calma. E aí sim, ele volta, e ele é bem didático quando ele reconta a história, ele vai colocando coisas, e ainda assim, né, quando você tem tantos personagens assim, todos eles têm que ter os seus motivos, todos eles têm que ter as suas motivações pra talvez cometerem aquele assassinato, ou terem tentado cometer aquele assassinato, e aí ali em cima de tudo isso a gente ainda vai ter um novo plot twist de que, na verdade, a gente achava que a pessoa que inicialmente iria morrer era o Miles, daí na verdade quem morreu foi o Duke, daí na verdade foi o Duke mais porque queriam matar o Miles, daí na verdade foi o próprio Miles que fez, né, forjou a morte do Duke como se fosse uma tentativa de assassinato pra ele tentar se livrar. E eu gosto muito do momento em que o Benoit fica indignado, ele fala assim, você é burro, isso é coisa de gente burra, que é assassinato burro, né? Então eu acho que esse é muito o meu espírito caso eu fosse esperto o suficiente pra ser uma detetive renovada, pra ser uma detetive renomada. Eu definitivamente teria essa energia do tipo assim, beleza, você pode até cometer crimes, mas não dá pra ser um pouco mais inteligente sobre isso, não tem como você pensar um pouco melhor sobre essa sua tomada de decisão. Então é maravilhoso, maravilhoso. Acho que a gente precisa destacar com certeza a Kate Hudson e a Janelle Monáe, as duas estão maravilhosas, com papéis incríveis, muito divertidas. Toda vez que elas apareciam, eu dava risada, porque elas são quase dois opostos de um tipo de personagem. A Kathryn Hahn, eu gostaria que ela tivesse brilhado mais, confesso. Foi tão espetacular como Agatha, né, em WandaVision. Foi uma performance tão maravilhosa, óbvio, muito espalhafatosa, né, no estilo de personagem que ela fazia, e é óbvio que ela não vai ficar fazendo a mesma personagem, afinal de contas, ela é uma excelente atriz, então ela não precisa fazer o mesmo personagem o tempo inteiro, mas eu acho que a personagem dela, em alguns momentos, ficava muito apagada, né, e era uma personagem que eu tinha muitas expectativas, mas acho que realmente a Kathryn Hahn, eu senti um pouco de falta ali dela tá mais presente, e talvez até do roteiro, enfim, permitir que ela aparecesse mais daquele jeito mais caótico dela que a gente viu nas primeiras cenas, que eu acho que teria sido muito legal pra adicionar ao grande caos que eram todos os outros personagens, inclusive o Duke, né, que é o personagem do Dave Bautista, que é simplesmente completamente desequilibrado também, né? Enfim, é uma grande metalinguagem de mistérios de assassinatos, é um filme divertidíssimo, eu adorei o filme, com certeza, já tô com vontade de rever o primeiro, inclusive, porque faz tempo que eu não assisto, e é um filme maravilhoso, e torcendo pra eles continuarem fazendo mais Knives Out, porque é uma franquia muito legal, e eu acho que eles estão acertando demais, e esse filme só comprova isso. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero muito saber se vocês já assistiram Knives Out, o que vocês acharam, vocês gostam mais do primeiro, do segundo, deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!